Oi, gente. Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Orê, Mojuba. Toda a situação de respeito a nós, povos mais africanos. Bom domingo, bom dia a todos. Eu tô aqui meio descabelado, que eu tô faxando no meu quintal. Mas eu vim conversar com vocês, matar a saudade, pra gente poder falar de um tema extremamente complicado. Todos nós aqui de Campinas, em sua maioria zeladores, não zeladores, receberam de manhã um vídeo de uma pessoa que todos nós conhecemos. Conhecemos quando Iaô, conhecemos e participamos dele quanto Ebome, e conhecemos e participamos da história de vida dele. A grande complicação, gente, é que os níveis de educação eles são dados quando nós nos precavemos ao orientar. Eu hoje sou um homem de 20 anos de santo, mas tenho a glória e a honra de poder dizer que, diferente talvez desse discurso que houve do Baba Leandro aí, que ele não reconheceu os zeladores de São Paulo, mas talvez ele não falou isso por maldade, foi por insensatez, né? Que é um dos temas da live. Eu tive a grande glória de participar com Mãe Micoiá, Pai Jason, Dofona de Ibeje, Mãe Dango, Mãe Deuá, Pai Bandaleuá, Pai Francisco, falecido, meu falecido sogro, o Biacilê, e entre o Pai Geis, entre outros 1.500 milhões de zeladores, então eu vou acabar cometendo pecado de não lembrar do nome de todos, entendeu? Pai Hamilton, falecido Pai Sileuaci, falecido Pai Xamboaci. Nós somos, infelizmente, ou felizmente, uma construção de toda uma história que os nossos abás mais velhos fizeram. Porém, acordamos aqui em Campinas, gente, vou dar um colofé geral, depois eu respondo a todos, para eu não poder perder o foco do que eu vou falar, que eu tenho facilidade de perder o foco. Então, acordamos todos de manhã aqui com o seguinte vídeo, um vídeo de um zelador que estava na casa dele, em primeiro lugar desrespeitando a pandemia, porque já se foi falado trilhões de vezes, se você não tem metodologia de prevenção, além do que é o culto do cotidiano, água sanitária, o detergente, o lavar a mão, o álcool gel, a máscara, eu tenho o meu produto lá, que é o Atomic, você não deve aglomerar, até porque é insensatez. Solidão, isolamento. Isolamento, medida protetiva. É obrigatório, é normativo. Solidão, momento para que você pense na sua vida. Então, esse discurso zelador de Campinas, zelador porque tomou 7 anos, eu estive nos 7 anos dele, inclusive, dizia que ele era de fundamentologia, ou fundamentação de Angola, de Inquice, e que ele não conhecia esses troços aí falados, troços como Opará, troços como Ogunté, troços como Ogunjá, que a religião dele era de essência, que a religião dele não tinha receita de bolo, não tinha começo, meio e fim, então, não existe um parâmetro. E que ele não conhecia essas coisas, que ele era de nação Angola, realmente ele vem do Angola, e que ele não se apegaria a esses troços, chamado divindades com nomes e caminhos. Bem, discussão já longa aqui, quem crê, quem não crê. Porém, há um grande problema nessa questão. Quando a gente diz que a gente não se apega a essa questão de divindades, Queto, Geje e Angola, a gente está cometendo o primeiro discurso de ódio, síndrome de Hulk. Tudo que é me levado a pensar, eu explodo. Essa pessoa, em si, não vou falar nomes porque todo mundo de Campinas recebeu esse vídeo, é um vídeo que está viralizado aí, muitos não se posicionam, não falam, mas eu particularmente posso me posicionar. Sabe aquela história que a gente fala que o segredo ele é bom quando ele é guardado? Então, há muito tempo atrás, quando esse menino ainda era Bian, eu jogava no Bonfim, eu tinha uma casa física, não tinha barracão, jogava no Bonfim. A mãe de santo dele mandou que ele fosse até minha pessoa para poder peneirar a cabeça dele, ele não era feito ainda. Peneirei, falei tudo que era para falar, tudo que era para fazer, e ele se iniciou por um caminho de um Inquice particular, e a minha visão para com ele era outra. Passado o tempo, a vida dele se perlongando, e entre outras questões, e problemas pessoais demonstrados e não, ele sempre se mostrou uma pessoa com educação, com um B, então me procurou de novo, e eu estou falando da minha pessoa em particular, tá, gente? Os demais zeladores a cuja qual ele procurou que não se manifestaram, ou não vão se manifestar, é particular de cada um, eu estou falando da minha posição quanto a zelador campineiro. Ele me procurou e ele estava num perrengue muito grande e eu tive o rumbê de manter o segredo para com ele. Ele me procurou para jogo, eu orientei, eu fiz, aconteci, só que o meu jogo dizia que ele não era uma pessoa que para estar no meu clã.
que o clã dele seria descoberto. Mas tudo que eu pude fazer dentro da minha capacidade de idade espiritual, de conhecimento, porque a gente sabe muito bem que fora isso daqui, ó, disso aqui também, nós temos Odu para cuidar, caminho, ebó, agé pessoal para tirar, sujeira pessoal, e todo mundo sabe que candomblé não limpa psique. Uma psique apodrecida, uma psique deturpada, vai levar a uma pessoa a ser um zelador negativo. Então, quando a gente fala de discurso de ódio histriônico, um exemplo. Como eu posso almejar ser uma pessoa espiritualista e conduzir outras pessoas? Primeiro que eu pequei, estou na pandemia e estou fazendo reuniões. Segundo, o pecado da... Gente, o barulhinho que vocês ouvirem aí é dos meus bebês brincando. O pecado de pregar a disseminação do desrespeito, porque reuni pessoas, aglomerei, pessoas com o celular na mão gravando o culto e gravando o discurso dele. Quando ele balança um cachixi, um chamam de cachixá, que é aquela junção de 3 cachixis, ele já está desrespeitando a nação dele. Porque em tudo que eu conheço um pouco do Angola, na Angola é um adjá só, adjá da zeladora que está ali, que ela passa para outras pessoas. Então, cachixi é um culto nosso, Gege. E ele diz que ele não respeita esses troços, ele não conhece esses troços. Deixa essa questão muito clara. Quando a gente convive com baiano, a gente pega alguns trejeitos baianos, né? De fala de oxe, cai, baiano tem linguajar de colocação coloquial. Então, às vezes, o troço da linguajar baiana, ai, que troço é esse, menino? Né? No sotaque, né? É um troço de que coisa que é essa? É como porta, janela, beiral, cada um tem seu sotaque. Só que abaianar uma coisa é tomar cuidado com o sotaque. Quando ele diz que não reconhece esse troço, chamado Opará, Ogunté, Ogunjá, entre outras, ele deveria se lembrar que na nação dele existem qualidades de santo. Existe lá Mavalutango, Incocimavambo, existe Lembaraganga, Caçulê, porque eu conheci meu sogro, e meu sogro tinha um linguajar específico, Danda e Quecime. Tudo tem um linguajar específico, porque um caminhão de tudo igual é um caminhão de bola redonda. Deixa eu só dar uma pausinha que o Pai Geiso, o meu abá escreveu aqui, só um minutinho. Pai Geiso, fora da cultura arrogante dele, ele vem de um berço grandioso. Nós sabemos a Ela Orixá que o iniciou, a quem ele foi casado durante um grande tempo. Ele vem de um berço grandioso. Só que... E o rumbê do Angola, diga-se de... Abrindo aspas aqui, todos nós sabemos que o rumbê de Angola é rígido e totalmente exímio. Quem foge do rumbê de Angola é porque realmente não adquiriu para o seu coração o rumbê. Mas aí, voltando às características do vídeo que eu vim fazer. Então, gente, quando a gente fala da pessoa histriônica, eu sempre toco muito na forma analítica de ser. O histriônico é aquele que eu estou no candomblé, eu me mexo, eu faço caras, eu estou cantando, eu faço caras. Por quê? O histrionismo é uma forma de carência efetiva interna, não declarada, onde eu preciso chamar a atenção para a minha pessoa. Então, temos carência, medo de não aceitação e ansiedade por não saber o futuro. Lembrando que medo e ansiedade andam juntos. Esse rapazinho, ele sempre lutou uma coisa que eu acho extremamente errada. Haviam obrigações onde sairiam ebomes e onde sairiam zeladores. Isso é muito discutido. Nem toda pessoa que tomou o seu Odugê é zelador. É um mais velho, é um contribuinte, é um rungan, é um etemim, é aquele que vai contribuir com a educação da roça em geral. Então, ele, por ser relacionamento de um outro zelador, dentro de uma casa de Santos, uma zeladora famosa de Campinas, ele tinha o seu conhecimento vasto, aprendizado, canta muito bem, dança muito bem, tem uma divindade muito bonita, porém, ele acaba entrando no caminho da desconstrução quando ele começa a dizer que na casa dele esses troços não habitam. Porém, nós viemos todos lá de trás, juntos num barco só. Aqui que houveram as ramificações, Janaçô, Adetá, Yacalá, as casas matrizes, as casas primórdio, e dessas casas foram sendo as ramificações. Esse é o grande erro do candomblé, essa questão da customização. Eu ponho o candomblé ao meu gosto, onde torna-se mais fácil da minha forma, onde torna-se mais acomodado ao meu jeito de ser. Eu não sou aceito, eu não fui respeitado, mas eu quero a devolução
da fala do meu investimento. Eu dependei galinha, eu lavei louça, eu me humilhei, né? Eu me abaixei, eu me adequei, sendo que a religião ela é feita para uma mudança total. A religião não é feita para te dar pontuação para ganhos. E a pessoa, quando ela já vai crescendo espiritualmente, pensando que ela vai chegar ali na frente, vou usar um dialeto, um ditado, gente, muito vulgar, mas achando que vai chegar ali na frente e vai abrir uma varanda de axé e viver de 1 quilo de carne, um maço de cigarro e um jogo de búzio, isso é muito complicado. Porque todos sabem, está em pandemia, e os que me conhecem aqui, está a Jana, que está aqui, tem umas 15 dias que eu não falo com a Jana, entendeu? Porque eu estou com obra em casa, então eu tenho preocupação de sanitizar a casa, levar a marcha, deixar a obra no barracão. Eu tenho minha casa para cuidar, tenho clientes para atender, todos online. Alguns clientes não aceitaram, mas fazer o quê? A condição de medida protetiva é essa, atendimento online. Entendeu? Critique quem não critique, quem indica que o jogo tem que estar à frente. Quem diz que o jogo tem que estar à frente, então tem poderio para enfrentar o coronavírus, né? E entre outras doenças. Mas esse menino, ele desconstrói a história do candomblé. E ele me fere quando ele diz que porque eu sou Nagovodum. Eu creio em Opará, em Carém, em Eoquê. Eu creio numa série de coisas. Inclusive, quando ele me procurou para conversar sobre o assentamento de Angolo, de Angolô, de Angorô, que o dele ia para lá do X, Y, Z, assim, se eu poderia ajudar a acomodar, se eu poderia contribuir com algum elemental que ele estava precisando, que tinha que achar, eu falei, olha, eu não conheço a história de Angorô. A única pessoa de Angorô que eu conheço é minha madrinha, é minha Rungã, né? Porque ela tem um título na Casa Mestre Danci, entendeu? Também eu ganhei título também. É a minha Rungã Mãe Dango, a minha base do Angola é Mãe Dango, em primeiro lugar, que eu conheci. Depois o meu sogro, Tato Biacilê, e atualmente o meu sogro, Alacinangue. Para mim é o suprassumo do Angola, minha comadre Deuá, que são pessoas que quando eu precisei, que eu também já estive sem zelador, fui até as pessoas poder conversar. Elas não falaram na minha linguagem, mas elas me mostraram o caminho, aquele caminho quadrado com uma fechadura é uma porta. A porta para elas poderia ser Nkosi, a porta para mim poderia ser Ogum, a porta para alguém dos reis poderia ser Tobo, ou Togô, ou Ogu. Não importa, gente. O que importa é que todos nós somos serventes de divindades que vieram para o método reencarnatório, nos dando resistência e culto. Todos nós sabemos que todos nós iniciados teríamos um fim complicadíssimo. Então, Orixá nos resgata, Inquice nos resgata, Vodun nos resgata. Então, desconstruir essa fé para uma futura filiação é preparar um futuro de noviços apodrecidos que vão chegar ali na frente e vão dizer na minha cara que eu não sou ninguém, que a minha receita não existe. E a pandemia tem feito muito isso. Você está em contato, eu vou sempre lembrar uma frase muito interessante. Jung diz que para a gente chegar aos nossos valores, para que eu enxergue o meu valor pessoal como homem, eu tenho que atravessar as minhas sombras. Porque quando eu estou nas sombras, eu estou assombrado. O que esse menino mostra, eu a partir de hoje eu desconsidero como irmão de religião e eu desconsidero como uma pessoa mais velha, porque ele feriu uma coisa que é particular minha. Ele falou que os troços que eu cultuo e esses troços que nós somos de Esqueta em Angola, sendo que ele é incluso na Angola, não existem. Então, ao desconstruir isso, ele sequer chegou ao valor dele, ele busca valor de Babalorixá, de Tateto Rianquice, né? Tateto. Eu não tenho linguagem certa, então, por mais que eu tenha amigos de Angola, a linguagem do Angola é um pouco complicada para entrar na cabeça. Mas eu não tenho amigos angoleiros, entendeu? Eu não tenho amigos, não tenho esse ensinamento profundo angoleiro. Pretendo até ter, porque é necessário que você conheça do outro para respeitar o seu. E daí, o que acontece? Quando ele desconstrói isso, ele perde a minha amizade e o meu respeito. Quando ele fere o que é sagrado, faça vários ferimentos em várias fases da minha vida. Não mexa com o meu sagrado. Mexeu com o meu sagrado, você desrespeitou a pessoa que eu sou e de inúmeros zeladores que estão aqui, entendeu? E, de certa forma, ele desconstrói o que é o Rumbê, ou tem o David, que é ifaísta, o Iuá, e tem o pai, meu irmão Tuca, cada um tem sua linguagem de educação, e essa educação tem que ser usada. Quem me conhece sabe que eu vou com o candomblé de todo mundo, e meus irmãos e amigos falam, vem pra cá, senta aqui, e eu tenho uma timidez grandiosa, achar a casa do outro, eu vou para que eu recolha axé. Eu tenho casas que eu tenho intimidade, então eu acabo cantando o que eu sei cantar, dançando o que eu sei dançar, conduzindo uma energia como eu sei conduzir, por auxílio aos meus irmãos mais velhos. Mas, em geral, o meu cantinho é sempre ali, absorvendo a minha fatia. Graças a Deus, cada casa que eu fui, absorvi fatias maravilhosas.
Então eu construí o homem que eu sou e ganhei espaço e voz de fala não pela idade que eu tenho. Sou um homem de 42 anos, trabalhei muito, tenho 21 de iniciado, mas constituí o homem de respeito que eu sou, de sabedoria, porque eu tenho acesso. Se eu tiver um perrengue hoje, meu pai estiver fora do Brasil, eu posso recorrer ao pai Geis, ao pai Tuca, a mãe Dango, Rumbona do Culê, a mãe Deuá, eu posso recorrer à mãe Mica, eu posso recorrer ao pai Francisco, porque ninguém é sabedor de tudo. Eu só vou saber fazer um pão de batata doce quando eu colocar a mão nele. Só vou saber manipular uma massa fresca quando alguém me ensinar. Eu não sou cozinheiro de massa, minha formação é confeitaria. Então esse menino se esquece que ele rodou as 7 bandas de Campinas buscando aconselhamento, apoio, respeito e aceitação. E aí vamos para a questão da insensatez dele maior e grandiosa. Uma criança, voltando lá do Jung, né? Ele não atravessou o vale de sombras dele, então ele vive assombrado com os medos, com a irregularidade da pessoa dele, com a falta de conhecimento e com a falta do que lhe foi dado. Atestado, coroa de zelador. Você, ó, todo mundo tá vendo, eu tô aqui de camiseta, fazendo faxina no quintal, porque R$150 que eu ponho para faxineira na minha casa é uma pilha de tijolos, é um saco de cimento na minha casa. Filho contribuindo ou não. Nós temos a missão, se a missão é nossa, a missão nos gera estudo e vocação, e cabe a nós sustentar essa missão. Então eu estou aqui meio relaxadão, porque eu estou em casa domingão, quando ele coloca dessa forma em desconstruir o que é dele, ele tem que lembrar que ele rodou Campinas, e ele teve de todo mundo uma fatia de conhecimento, porque achávamos que ele era uma boa pessoa, achávamos que ele era um menino esforçado, que seria um grande zelador, mas ele querer fazer da religião um local para ele se desassombrar, se a palavra é certa ou errada eu não sei, ele vive assombrado com os medos dele, ele quer ser reconhecido, ele quer ser amado, ele quer ser respeitado, porque ele teve um investimento emocional, e esse investimento foi estar na religião e trabalhar e fazer para chegar a ser respeitado. Mas como é que ele vai ser respeitado por todos nós que temos acima de 14, 15 anos, se ele já começou com o pé esquerdo? Uma outra coisa, quando eu recebi o vídeo, uma pessoa me comentou, olha, no vídeo aí tem 2 homens trans no atabaque, ou um homem trans no atabaque. Beleza, todo mundo sabe que eu sou o defensor da essência. Para que eu chegue ao valor de respeito, eu preciso que antes eu respeite. Então, se eu conheci João, e João hoje se chama Maria, e colocou o seu silicone, adequou o seu corpo, teve suas lutas contra a intolerância, e entendeu sua essência interna, eu vou chamá-lo de Maria. Entendeu? E não vou conseguir vê-lo como João. Se eu conheci Maria e Maria hoje é João, legal, vou respeitá-lo, chamá-lo de João. Porém, indiferente à qualidade de gênero, porque sabe todo mundo que entende gênero, quem entende essência. E nós, como zeladores, entendemos de essência espiritual, essência de alma. Eu tenho que lembrar do limitante. Eu sou homem gay. Não é porque eu sou homem gay que namoro outro homem que me dá qualificações femininas para que eu possa manipular o culto de Iá. Eu sei que dentro dos ifaístas eles têm o poder de Iá, mas isso é para eles, pela formação deles e estudo deles. Eu sou um zelador, uma balorixá. Entendeu? Então eu não posso ter esse título de mexer com isso. Da mesma forma, uma mulher trans ainda mantém o seu testículo e sua fase hormonal como homem. Não vai poder ir para um coro. Não vai poder fazer uma coisa que... Não, perdão. Uma mulher trans é um homem que se transformou em mulher, perdão. Um homem trans é um homem que era anteriormente mulher e pela sua essência entendeu que é homem. Ele tem útero e vagina. Todos nós sabemos que o Aqui Davi e o couro tem lá a sua relatividade masculina, não pelo ósseo masculino, mas sim pelo acesso. Mulher não mexe com o egungun. Homem não mexe com o yamin. E aí outros limitantes. Entendeu? Então eu posso entender o gênero, respeitar. Na minha casa também tenho um homem trans, mas eu não posso dar a esse homem trans o título de Ogã. Ele, na minha sorte, o meu é Iaô. Mas se aquele for cargo, ele vai ter que saber como se adequar dentro do respeito das suas limitâncias hormonais, porque ainda é essência. Então ainda tem essa questão. Uma pessoa que está buscando ser aceito, apoiando o erro do outro, ou apoiando a desconstrução do outro, quando eu falo erro, não é da sexualidade não, tá, gente? Porque se ele é um zelador e ele tem um homem trans na casa dele, e ele entende que esse homem trans sabe tocar atabaque, esse homem trans é um ritmista. Esse homem trans não pode ter o iuá de um Ogã.
Esse homem trans vai ajudar, não na minha casa, o meu filho trans, ajuda na manutenção da casa, ajuda a segurar um bicho, faz as funções de homem junto comigo, porque eu sou gay, mas não deixei de ser homem. E é respeitado como homem e tem comportamentos masculinos, porque a essência dele é assim. Mas eu jamais vou pegar esse meu filho trans e vou colocá-lo num coro para tocar, porque eu sei que no interno da espiritualidade dele isso vai dar uma desconstrução complicada. Como eu jamais posso pegar um homem que era ogã e virou uma mulher trans e torná-lo equete com um título, porque não é o título dele. Nós damos ao outro a aceitação da essência, mas temos perdão, que tomar cuidado como eu exponho. Eu jamais vou expor um abiã meu a um axexê. Eu jamais vou mandar um filho meu com 1 ano de santo e fazer um descarrego, porque eu sei que aquela vida vai sofrer algum limitante de destruição. Então, portanto, na desconstrução dele das divindades, na desconstrução dele do que nós somos quanto a nação, quanto a resistente, ele começa, dentro da intolerância do que ele tem para com ele mesmo, a não tolerar aqueles que não o toleram. E é uma coisa espetaculosa, estriônica, estridêntica e principalmente narcisa, porque ele tem um discurso narciso. Quando ele constrói um discurso que ao redor dele vai ser dessa forma, ele não está entendendo que o complexo narciso dele não deixa que ele entenda que ele é mais um na multidão. Ele é um anormativo, ele é uma pessoa que não sabe receber o não, como nunca soube. Então, como eu falei, como a gente pode se equivocar e gostar e entender o respeito de uma pessoa, se devesse uma pessoa não normativa de respeito, ainda iria, mas manchou, acabou de manchar o rumbê da mãe de santo dele, da mameto dele, acabou de manchar o rumbê daqueles que o educaram, acabou de manchar o rumbê de todos aqueles que contribuíram para ele chegar onde ele chegou. Então foi assim, vou usar uma linguagem bem escrachada. Ele correu várias casas pedindo ajuda, juntou todas as informações e deu isso a um zelador. Deu a cabeça a um zelador e disse que tudo que a gente viu foi o que esse zelador viu. Tomara que tenha sido. Porque aí você desconstrói também a questão da humildade. Uma pessoa que não é humilde, ela quer impor. Dentro do discurso de ódio, gente, o discurso antissocial, o antissocial ele vai de contra a sociedade. Ele não quer respeitar, ele não quer ter norma, ele não quer ter respeito, ele não quer ter regra, ele não quer ter nada. Um antissocial, já com um complexo narciso de ser, onde o espelho só mostra o rostinho dele. Então não existe nada ao redor, vai criar um barracão, que talvez seja aí um ileaxé egocêntrico, narcisista, histriônico, com discurso de ódio que vai formar futuros contribuidores para o esfarelar de onde ele veio. Porque ele não é pertencente ao meu jeje, mas ele bebeu muito da água do meu jeje. Ele não é pertencente ao Alaquetu, mas eu sei que ele bebeu muita água de muitos Alaquetus. Então, assim, vou fazer como o meu afilhado, Fernando de Exu, falou um tempo atrás sobre o discurso do Babaebé. Se compreenda, se respeite, se coloque no seu lugar. Antes de você, menino, e vamos falar do santo, menino do Oxóssi, né? Antes de você fazer um vídeo desse idiota, porque é uma linguagem de ódio que eu vou usar com você, você tem que lembrar que você é peneira que peneira pouco feijão. A gente tem que lembrar que o pouco que você tem foi um pouco constituído de uma colcha de retalho. Você é um pedacinho, você é um cadinho de cada um. Você não pode respeitar o Pará dos Nagôs, você não pode respeitar Sanzureçu do Jeje, você não pode respeitar Aquecime do Angola, porque são nomes e identidades próprias. É onde eu vou entrar um pouquinho com mais peso, que Logo Edé me deu a capacidade de entender, respirar, pensar inteligente. Você não tem identidade. Dofono, acho que você é dofono, né? Você não tem identidade, querido. Porque quem tem identidade conhece a si, respeita a si para respeitar o próximo. Como você é uma pessoa sem identidade, você chegou ao cúmulo do absurdo de querer desconstruir a identidade de um orixá, desconstruir a identidade do Angola, desconstruir a identidade de nós, babalorixás, tatetos, mametos, rumbonos, dotés, donés, megitóis, rungães, etemins, qualquer título que seja. Como você espera que eu dobre o couro para você? Eu tô com uma vaninha para você entrar na minha porta. Como você espera que eu vá presenciar uma coisa que é sua? Se você acabou de dizer que o meu troço não existe. Se você usou de linguagem ruim, cabe e vale a pena a linguagem do arrependimento de vir às mídias sociais e dizer que você se equivocou. Porque o sociopata, vamos pegar mais uma qualidade sua, o sociopata, ele persegue silenciosamente, ele fere, ele destrói,
ele denigre. E ainda fica por trás vendo isso. Você fez esse discurso dentro da sua casa, da sua varanda de axé. Foi onde você fez esse discurso. Porque se fosse feito, eu estivesse presente, com certeza, eu seria o primeiro a falar agô, mojubá, e eu desconstruiria o que você construiu. E lhe aconselharia, olha meu querido, meu irmão, que somos irmãos, infelizmente somos irmãos de axé. Você está negativando a vida dessa pessoa, você está negativando a vida dessa pessoa, e a consequência do negativar a vida do outro é o ori. Nós temos baianu, que é a vaidade intensa. Vence, eu diria a você claramente que vence o ego quem vence a vaidade. Quando eu preciso ser reconhecido, estou ali, bailando, fazendo, acontecendo, eu tenho uma carência tão sublimada, eu estou tão assombrado, que eu jamais vou conseguir enxergar a nível de valores. Então, assim, meu respeito aos zeladores de Campinas, às alorixás, às requedes, aos ogãs, e a todo mundo que conheceu esse rapaz do Oxóssi. Muitos podem não querer falar, até entendo vocês, porque vocês são abás, são mais velhos. Eu sou um zelador contemporâneo mais jovem de Campinas. Então, sendo um mais jovem, de certa forma, eu sou obrigado a bater de frente com todo mundo com essa mania, que eu sou vidente. E hoje em dia, falando, meu Exu conversou comigo, eu estou aqui, se tem um zelador. Não, mas o meu guia falou comigo para eu fazer isso, eu vou tomar um caminho. O zelador rala, pinta, faz. Benção, Moreto, tudo bom, meu velho? O pai Moreto de Melo, ele é o padrinho de Oruncó da minha primeira Iaô. Meu compadre maravilhoso. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você decompõe, desrespeita, você não entende. Se a vaidade não é vencida, é a vida do outro que é destruída. Aí talvez entenda-se porque essa pessoa, um tempo atrás, esteve num nível de desequilíbrio tão grandioso. A sua periferia orgânica não conseguiu se compor ao labirinto dos seus medos. Então ele está assoberbado, ele está batendo nas paredes do labirinto, porque ele não enfrentou ainda os ecos do seu ego. O ego dele manda eco, você é maravilhoso, divino, glamuroso, poderoso, pega de cada um pedacinho e junta para você ser o melhor, para você ter acesso. Inclusive foi uma pessoa que eu chamo de tanto na minha casa. Mesmo ele sendo angoleiro, perdão gente, eu tenho alergia a produtos de limpeza, eu sou viciado, usei muito aqui em casa. Uma vez eu fiz uma festa, um dorozão na minha casa, e eu convidei ele para vestir o vodum dele na meu olho, o inquice dele na minha casa. E nessa hora eu fui respeitoso. Eu pedi agô aos meus ogãs, parei o meu coro porque você agrada a visita. Minha visita era Tauamim. Então ali eu cantei, pedi que uma pessoa do Angola, alguns ogãs meus sabem cantar também, cantasse o que fosse bonito para Tauamim. E o Tauamim dele também sabia dançar laquetu e também dançou. Acho que Vodum não escolhe o que dança. Você vai no rave, na rave você dança funk, forró, seja lá o que for. Mas por respeito à divindade dele, eu sempre tive esse comportamento. Me critique quem quer criticar. Se a sua divindade é a laquetu, é nagô, é inquice, na minha casa eu paro o meu atabaque, eu paro o meu proceder, porque xirê é festa, adjô é comunhão. E eu canto que a sua divindade vai dançar. Entendeu? Então, até isso é feito para ele. Como ele pode, quando ele faz um discurso dele, ele tem que lembrar que dentro do discurso dele ele pode estar me ferindo. Ele pode estar ferindo os favores que eu fiz a ele. Ele pode estar ferindo todo e qualquer zelador. A gente tem as senhorinhas que não tiveram chance de estudo, chance de fala, mas as senhorinhas têm na mão efó, gente, e olorefó que pode, com uma soprada, botar um prédio ao chão. Ele tem que entender que ele levantou em mim, não raiva, indignação. Que a indignação nos move a não aceitar. Então, como eu falei, respeito meus abades de Campinas que não se pronunciaram perante a ele ou perante mídia pública. Mas eu, como contemporâneo, tenho esse direito e obrigação, porque quando ele desrespeita aos abades, ele desrespeita um mais velho, ele, consequentemente, vai descer a escala de respeitar a mim, que sou um moleque de 21 anos. Eu só tenho 21 anos de história. Ainda pretendo chegar um pouco mais ali na frente. Ainda pretendo continuar com aceitação. Tá o Pai Jesus com a gente na live aqui, o Pai Jesus sabe. O Pai Jesus me conheceu, eu tinha 6 meses de iniciado. Ele e minha mãe Dulce. E eu nunca o chamei de Jason. E Deus que livre e guarde chamar a Dona Dulce de minha mãe Dulce de Dona Dulce. Pai Jansen, eu brincava com o Pai Jansen bola de gude. E é Pai Jansen para mim. Entendeu? E mãe Marcela sempre foi mãe Marcela. Minha mãe Dulce me trata como se fosse um bebê. O Pai Jansen, eles têm metade da minha idade, eu acho que praticamente, e me trata como filhote.
Atualmente, o filho carnal de mãe do culê é o gã da casa do meu pai e me trata como filho, me respeita, toca o meu candomblé. Pai Aladoim não é da minha casa, mas é pai Aladoim. E todos são pai e mães. Então, se esse homem desrespeita a nós, que temos uma história nos chamando de troço, o que ele vai fazer com um umbandista? Porque na casa do umbandista é pai e mãe. E nós não somos nada lá dentro. Que tem que começar a desconstruir essa história. Que na Umbanda, o babalorixá, ele é alguém, não é ninguém. Entendeu? Então, de certas formas, gente... Qual a fé, mãe Marcela? De certa forma, eu não faço isso por simplicidade ou por submissão. Eu faço pelo respeito, porque pai Geiso, mãe Marcela, pai Jansen, mãe Dulce, que foram os zeladores, pai Júnior de Airá, mãe Dango. Foi a primeira pessoa que eu tomei cabeça aqui em Campinas, foi mãe Dango. Tomei bênção. E ela me levantou e disse, nossa, filho, no seu olhar tem um olhar de um grande futuro. Chefe, estou te falando. São bênçãos. Quando eu estava com... Eu me lembro, quando eu cheguei em Campinas, eu com 6 meses de santo, eu fui o candomblé de Pai Gita. E foi a festa de Mãe Oxum. Quando eu fui tomar meu dobá, Mãe Oxum, que meu santo passou, Oxum me acordou no colo dela e beijou os meus olhos. E soprou a minha fonte. Então, como é que eu vou desconstruir, sendo que aquela Oxum do Pai Gita não é carê, não é o quê, não é... Como é que eu posso? Como é que eu posso desconstruir uma coisa milenar que não está no meu pertence, gente? Eu já sou falador, eu já sou de dizer muita coisa, mas esse é um moleque. E eu espero não esbarrar com ele. Eu não espero esbarrar, porque eu sou extremamente claro para dizer na cara dele poucas e boas verdades. Porque começa pela seguinte questão, gente. Não respeita o gênero do outro, não inclui o gênero do outro, quem não sabe nem a que gênero pertence. Começa por aí. Agora, como é que ele pode fazer um discurso desse, pleno domingo de manhã, começou isso ontem, querendo ter uma casa de coxa de retalho, ele tem um zelador hoje, e o zelador dele, o meu discurso é contra o zelador dele, nem o conheço. Eu não sei o quanto desse zelador deu a ele bom rumbê, boa educação. Porém, dar não é receber. E existe um ditado muito legal, pegando a forma analítica de pensar, para que você tenha, você precisa ser. Para que você tenha respeito, você seja respeitoso. Você não consegue ser um zelador sem ter o respeito pelo outro. É a brincadeirinha do ter e ser. Então, vamos brincar de filosofar, vamos brincar de analisar, mas vamos brincar de se achar como gente. Se achar como gente. Porque só conhece o outro quem a si mesmo conhece. E é aquilo de um ditado muito grande. Eu vou em busca do que eu almejo ser. Então eu fui em busca de todos esses zeladores grandiosos que eu almejava ser grandes como eles. Os respeitei e aprendi muito com eles. Agora, se eu vou de encontro eu gosto de ser, eu expresso o que eu gostaria de mostrar e expresso o que eu sou. Se a minha expressão é discurso de ódio, discurso histriônico, síndrome de Hulk, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu tenho que lembrar que eu estou preparando uma nova geração a dar um tapa na minha cara. Então, meu irmão, agô a você, agô pela sua vida, agô pelo seu ori. Porque o que você precisa agora simplesmente é executar o famoso e tão singelo olhar de misericórdia. Quando você faz um dito desse para frente, veja se você cometeu olhar de misericórdia. Nossa, eu fui na casa do João, o João tocou errado. Olhe com misericórdia. Será que alguém ensinou ele a tocar? Não. Posso contribuir educadamente sem feri-lo? Posso. Cometa, proceda e execute o olhar de misericórdia para com a sua pessoa, para que você não tenha de nós, do Gege, do Queto, do Angola verídico, que você hoje não pertence mais a ele, pertence a uma outra nação de Angola, uma outra família, né? Para que você não tenha de nós o enojamento, o descaso e, infelizmente, o mesmo desrespeito que você cometeu, porque na minha casa você não é bem-vindo. Sobre a minha comieira, eu rogo a sua boca que ele não te julgue, que você também o chamou de troço. Ora, se você usou de uma linguagem coloquial, infelizmente coitada e mal colocada, eu não cultuo esses troços, então melhore o seu baianês está muito ruim. Um grande beijo de Colofé, Mucuyu, Mutumbau, Are, Mojuba a todos vocês. Até o próximo encontro, que seja um encontro não desagradável, de poder falar de coisas boas. Colofé a todos os mais velhos e mais novos aqui que estavam presentes, o Cães Equedes e afins. Beijo, ótimo domingo pra gente, que tem que acordar amanhã de manhã cedo para correr atrás da vida, sem ter que esperar que a vida traga pra gente o que a gente merece.